Oi, gente, a paz do Senhor, amém? O outro vídeo ficou cortado, não deu para eu poder concluir. Respondendo aqui a pergunta, da irmã Nara, eu já respondi no vídeo anterior, que foi sobre redes sociais, sobre novos convertidos, como lidar com novos convertidos, arrependimento de pecados e, por último, se eu não me engano, acho que é o último, a sociedade. Ela pergunta aqui, no vídeo, aqui, ó, amizade, namoro com ímpio. Aí ela fala, acho você uma pessoa sábia, Deus lhe abençoe. É Deus, amada, é Deus que nos ajuda, Ele é toda a fonte inesgotável, é Ele que nos ajuda. Estamos aprendendo aqui, eu aprendo muito com vocês também. Mas eu estava falando, o vídeo ficou interrompido, eu me lembrei de Salomão. A Bíblia vai dizer que sociedade tem, Tem um texto em Coríntios, se eu não me engano aqui, 1 Coríntios, 2 Coríntios, que fala sobre isso, irmãs, capítulo 7, que sociedade tem Cristo e Belial. E ele vai falando, isso quando uma pessoa ela vai formar uma família. Para quem já é família formada, aí já é um outro tipo de assunto, viu? Depois vocês leem lá em 1 Coríntios, capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7, lê também o capítulo 8, e lá fala assim de uma forma muito especificada também sobre isso, e ele fala que sociedade tem. Mas eu quero me ater aqui, eu fui citando alguns exemplos, eu lembrei de Salomão. E eu quero aqui falar um pouco sobre isso, Assim, a amizade com o ímpio, a gente precisa ter muito cuidado. Primeiro que o ímpio não vai querer ir para a igreja. Ai, Marca, mas eu vou evangelizar. Cuidado, viu? Cuidado, lança semente, ame, mas tenha uma margem de segurança, viu? Lança semente, mas tenha uma margem de segurança. Agora, relacionamento amoroso, nesse sentido, irmãs, o cuidado deve ser redobrado, porque às vezes pode ser até uma armadilha do inimigo, uma armadilha de Satanás para te tirar da posição de mulher de Deus ou de homem de Deus. Você observa o que? O caso de Sansão, viu? Sansão se deixou levar, olha o que aconteceu com Sansão. E tem pessoas que são enviadas do inimigo para tirar e às vezes até acabar com o ministério da pessoa. E mancha o ministério, viu, amada igreja? Então, muita vigilância. Eu me lembrei aqui de Salomão, olha aqui, ó. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão, 1 Reis 11. Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Ou seja, Salomão foi aquele homem que Deus ouviu a oração dele. Tudo que ele pediu, Deus deu. E outra coisa, irmãs, ele foi o homem mais rico. A Bíblia diz que não tinha nada na terra que ele desejasse, que ele não podia ter. Tudo, irmãs, tudo. A ponto da rainha de Sabá ouvir dizer dele, vir, e faltou ali o suspiro, o ar. Ela desmaiou de tanta beleza, tanta glória que era a vida desse homem, tanta riqueza. Irmãs, esse homem, ele teve um reinado muito bom, mas no seu período final de reinado. Outra coisa, precisamos focar no meio para o final, viu? Porque começar, muitos começam. E ele pecou nisso daqui, ó. Ele já era casado, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Quem eram essas mulheres estrangeiras? Moabitas, povo pagão, adorava deuses, que veio lá de Moabe, Amonitas também, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração.
para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Olha, irmãs, eu estou lendo aqui a palavra. Normalmente, possivelmente, mulheres lindas. Quem gosta de aparência, né? Mulheres lindas. O mal, normalmente, ele não vai vir como ele realmente é. Ele se apresenta com um invólucro, com uma embalagem. Então, aqui, irmãs, ó, Deus falando. O Senhor havia dito aos filhos de Israel, não caseis com elas. Tem uma passagem lá em Esdras, que ele vai chegar lá, irmãs, teve casamento misto, que ele ficou por conta. Até arrancou os cabelos lá das pessoas lá, irmãs, de tanta raiva, tanta ira. Tanta raiva, tanta ira. Foi, Marca, foi. Tanta raiva, tanta ira. Que dá raiva, irmãs, dá ira. Você vê que Moisés não irou lá e quebrou aquela pedra lá? Depois teve que fazer de novo dos mandamentos? Oi, irmãs, desceu lá, o povo estava lá com o bezerro de ouro lá. Mas ficou irado. Se eu não me engano foi Esdras, também que ficou por conta. Falou lá, espancou, mandou todo mundo embora da casa de Deus. Depois você lê lá, no final lá de Esdras, bem no finalzinho. E Deus é que estava falando, ó. Por que que Deus fala para não casar? Pois, tem explicação. Pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. Às vezes é uma coisa aqui, outra coisa ali. É sorrateira, irmãs, não é do dia para a noite. Daqui a pouco, quando você vai ver, você já está uma pessoa fora da presença de Deus. Esse desviar é aos pouquinhos, viu? Esse desviar é aos pouquinhos. São artimanhas do inimigo que ele se utiliza nas nossas vidas e é aos pouquinhos. Ó, tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, olha aqui, irmãs, já no final, ó. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Deus, irmãs, eles procuram os fiéis. A Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus, ele procura aqueles que são fiéis, tanto na escassez quanto na abundância. Deus, ele procura duas classes de pessoas que Deus procura: os fiéis da terra, e o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tá falando aqui, irmãs, e o seu coração já não era de todo fiel. Por isso, precisamos cuidar do nosso coração. Sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Salomão seguiu a Astarote. Mas Raquel, quem é Astarote? Deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Astarote era a esposa de Baal. Baal era o deus da fertilidade, e Astarote também era lá da fertilidade, junto com a sensualidade. Os cultos pagãos, eles eram regados, né, com relações sexuais, e ali aquela bagunça de todo mundo ali, né, fazendo as coisas ali com todo mundo, aquela bagunça, desse jeito, irmãs, né, regados a relações sexuais, viu? Irmãs, situações assim, as irmãs já entenderam, viu? Aquele grupo fazendo as coisas ali, tá?
e regada a bebidas e comidas, viu? Esses tipos de cultos pagãos, e principalmente a Astarote, porque ela era, né, da sensualidade, da sexualidade e também da fertilidade, mas o deus mesmo da fertilidade era o Baal, né? Esse deus, né, que era um boi lá, um bezerro lá, um boi, né? Mas vamos lá, irmãs. Ó, Salomão seguiu Astarote, perdeu a direção, irmãs. Perdeu o rumo, perdeu o rumo, perdeu o rumo. Aí a pessoa se associa com gente assim, daqui a pouco, ó, já tá saindo fora de Deus, já tá saindo. Daqui a pouco tá lendo horóscopo. Tô contextualizando, viu? Tem gente que acha isso é pecado, é coisa oculta, viu? É prática oculta, já tá lendo horóscopo. Ao invés de ler horóscopo, vai ler a Bíblia, minha irmã. Já tá lendo horóscopo, já tá, irmãs, fazendo coisas que Deus não se agrada, irmãs. Ó, assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, versículo 6. E não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário. Olha que aberração, irmãs. Ó, nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Moloque é um deus que bebe o sangue dos inocentes. Irmãs, isso tem muito a ver com o aborto, viu? Mas as mulheres não sabem disso não, mas irmãs, viu? Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras. Ele fez para agradar, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Olha aqui, irmãs, o que acontece? Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor. Deus se indignou, irmãs. Deus se indigna, irmã Raquel. Deus se indigna. Deus se indigna, irmãs. As misericórdias do Senhor, Deus é bom, mas chega uma hora, irmãs, que não tem mais jeito não, irmãs. Quem tá entendendo, irmã Raquel? A pessoa faz, mas chega uma hora, irmãs. Ó, Deus se indignou contra Salomão, pelo que desviaram o seu coração, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor ordenara. O que Deus está mandando aí você guardar? Que você não está guardando no teu coração. Porém, por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino e darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor a Davi teu pai. Olha o peso de um ascendente patriarca, né? Olha o peso de uma ancestralidade bem enraizada. Olha o peso, irmãs. Deus leva em conta isso, viu? Olha aqui, por conta de Davi seu pai. Vamos lá. Da mão de teu filho tirarei, todavia não tirarei o reino de todo uma tribo a teu filho, por amor a Davi meu servo, por amor de Jerusalém que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, edomita. Este era da linhagem real de Edom. Mas a Bíblia diz que quando os caminhos do homem bom são agradáveis ao Senhor, Deus faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele. Mas quando os caminhos não são agradáveis a Deus, a pessoa está extrapolando, Deus levanta, suscita inimigos. Deus levanta e suscita inimigos. Deus suscitou esse homem aqui, esse Hadad aqui, estava lá longe. Foi, irmã Raquel? Foi.
Esse homem aqui, ele estava lá longe, eu vou ler para você. Esse homem aqui não tinha nada que ver com nada. Olha o que aconteceu, irmãos, eu vou ler. Porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom. Porque Joabe está contando um fato antigo. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel até que eliminou todos os varões em Edom. Olha só. Hadad, porém, fugiu. Olha de onde que veio esse inimigo. Hadad, porém, fugiu e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadad ainda muito jovem. Olha, irmãs, quantos anos se passaram? Um fato antigo. Olha o que Deus fez aqui, irmãs. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito. Faraó, rei do Egito, a qual deu a Hadad uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. O homem saiu de um lugar, foi fugido para outro lugar e teve ele a benevolência do faraó. Aí, achou Hadad grande mercê por parte de Faraó, tanta que este lhe deu por mulher a irmã e sua própria mulher. E a irmã Táfnis, a rainha, a irmã Táfnis, aí aqui ele cita, né? Tendo, pois, Hadad ouvido no Egito que Davi descansara, irmãs, o homem estava lá longe, vou falar aqui na minha linguagem usual, coloquial para você entender. O homem estava lá longe, quietinho lá, na dele lá, para que vocês possam entender. Vivendo a vida, bem, olha o que Deus fez com Salomão. Deus vai levantar um homem que estava lá. Olha aqui, irmãs. Olha aqui, olha aqui, irmãs. Como que Deus é poderoso. Olha aqui, ó. Tendo ouvido Hadad, ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais. E que Joabe, comandante do exército, era morto. Ele ouviu, irmãs. Deus despertou lá uma conversa lá. Deus faz isso proposital, já para suscitar um inimigo para levantar contra aquele que está totalmente fora do padrão que ele determinou. Olha, irmãs, disse a Faraó, deixa-me voltar para a minha terra. Olha. Então Faraó lhe disse, por que falta comigo? Está faltando alguma coisa? Ele falou, não, está faltando nada, mas me deixa eu ir. Olha. Como que Deus é, irmãs? Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e fez capitão de um bando. Irmãs, Deus só foi levantando inimigos contra Salomão, porque ele estava todo fora, se perverteu. E ali o resto da história, depois você lê, irmãs. E Deus ali, por amor a Davi, deixou ali só uma tribuzinha. Depois vem o filho, né? Aí vai lá o profeta Aías, vai lá o Aías, né? Depois você lê, e depois a morte de Salomão. Então, voltando lá ao início da pergunta da irmã, esse negócio de amizade, relacionamento de namoro, que ela perguntou aqui, irmãs, ela perguntou a irmã, amizade, namoro com ímpio, irmãs, olha a decadência. Irmãs, isso acontece em dias de hoje, viu? Em dias de hoje. Precisamos estar muito na vigilância. Às vezes um passo errado, uma decisão errada, impacta o futuro, o teu futuro dos seus descendentes. Olha só, irmãs. Tanto temos o poder de influenciar para o bem, trazer a bênção aquela descendência ser abençoada, quanto também uma atitude má, influenciar para o mal, irmãs, e trazer problemas para a descendência. Se eu não me engano, acho que é Salmo 112 que fala sobre a geração do justo
ela é bem-aventurada e ela é poderosa na terra. Olha, irmãs, a vida de uma pessoa que honra a Deus, que está com Deus, até a sua descendência, ela é poderosa, ela é abençoada na terra. Salmo 112, 2. A sua descendência, eu vou ler né, para entendermos aqui. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será abençoada e poderosa na terra, a geração do justo. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então, irmãs, precisamos ter muito cuidado, porque não é somente a nossa vida, mas também dos nossos descendentes, ou sobre a vida daqueles que Deus colocou confiou, digamos assim, confiou os nossos cuidados, viu, irmãs? Por isso que é muito importante, no sentido, né? Eu falei aqui no outro vídeo, matriarca, patriarca, existem atitudes que atraem, eu já gravei vídeos que atraem a bênção de Deus, e atitudes que atraem a bênção de Deus e atitudes que atraem a maldição de Deus. Uma pessoa, você vê que Salomão, ele tinha tudo para ir, mas como ele se perdeu, ele se deixou, ele fez uniões por conta do coração das mulheres, mas o trono ali, o reinado, só pôde manter um. E depois do que veio dele, irmãs, Roboão, totalmente fora. Roboão, totalmente fora, irmãs. Seguiu o conselho lá. Mas você vê que por conta de uma atitude, eu estou me lembrando aqui de Davi, por conta de uma atitude afetou toda a sua descendência. Uma atitude maligna, irmãs, que ele se deixou levar. Mas, existem coisas na nossa vida que nós precisamos ser firmes, irmãs, com relação à palavra, à retidão. Tem que ser firme, irmãs, ser firmes. Mães, eu tenho pavor de gente frouxa, gente que não tem firmeza, sobretudo, mais ainda, irmãs, com palavra de Deus, as coisas, aquilo que Deus falou, irmãs, nós não podemos negociar aquilo que é inegociável. Mães, ele infelizmente, irmãs, ele se deixou, irmãs, ele se deixou. Outra coisa, com o pecado você tem que fugir, não enfrente. Sansão, ele enfrentou, ele ficou ali também, irmãs, ficou ali alimentando aquilo dali. Não, irmãs, tem que fugir, a Bíblia diz foge, tem que fugir, fazer igual José, perde a túnica, perde a capa, depois a túnica e a capa Deus dá ainda melhor ainda, mais bonita ainda. Você vê que José recebeu lá, né, um manto depois lindíssimo como governador. Não, irmãs, então, firmeza, irmãs, e é difícil a renúncia. Então, e eu falei aqui em alguns vídeos passados sobre atitudes que atraem maldições. Existem homens, né? Homens que atraem maldições, eles têm atitudes que atraem maldições. Pior ainda, homens que têm filhos, descendentes. Essas maldições vão somente para eles e vai influenciar toda a sua descendência. Influencia, irmã Raquel, influencia. Atitudes de roubar o outro, defraudar o outro, atitudes malignas que um homem tem, ele acha que aquilo dali fica só ali. Não, irmãs, no mundo espiritual aquilo está em movimento, e isso vai impactar na geração, irmãs, vai impactar na geração. Por isso que em Êxodo vai falar que eu visitarei, né, a iniquidade dos pais nos filhos. Olha, irmãs, então, antes de você cometer um ato, pense em você e também nos seus filhos e nas suas filhas, viu? Você vê que por conta de uma atitude de Davi, irmãs, Davi errou, e que Deus tenha misericórdia de cada uma de nós, viu, amada igreja? Davi errou e que Deus tenha misericórdia de cada uma de nós. Davi errou ali, irmãs, afetou toda a descendência dele. Deus falou, ó,
que você fez vai afetar toda a tua descendência. A espada não vai se apartar. Irmãs, olha aqui, eu estou explicando para vocês na Bíblia. Aqui não tem achismos, não, irmãs. Afetou toda a descendência daquele homem. E atrocidades, só atrocidades, espadas, teve estupro. Mães, uma desonra total. Um filho lá, ter relações com as concubinas do pai, na tenda da cidade para todo mundo ver, irmãs, maldições. Por quê? Porque ele fez algo em oculto. Irmãs, existem ainda hoje, irmãs, homens, mulheres que fazem coisas ocultas. Às vezes um roubo tá trazendo maldição para dentro da casa. A pessoa na esperteza acha que aquilo dali ficou só ali, mas não fica não. Às vezes uma pessoa vai fazer um trabalho na casa de uma outra e furta ali um bem daquela pessoa. Mas furta ali, subtrai. Mas furta ali, rouba o negócio. A patroa às vezes não viu, o patrão não viu. Às vezes você convida uma pessoa para fazer um trabalho na tua casa, a pessoa furta materiais. Mas aquilo dali, a pessoa ali, irmãs, tá se dando bem na mente, né? Olha só, olha o perigo, irmãs. A pessoa furta ali, propositalmente, mas premeditadamente. Furta aquilo ali, leva aquela vantagem ali. Olha só, irmãs. A pessoa está levando maldição para a casa dela, para a casa dele. E, consequentemente, para todos os seus descendentes. E, às vezes, a pessoa lesionada é uma pessoa tão evoluída que a pessoa já teve sua paga. Já teve sua paga. A pessoa, muitas das vezes, sabe, né? Mas ali não vai entrar em uma questão desnecessária, porque isso pode dar problemas sérios, né? Mas, irmãs, problemas sérios mesmo, sérios, de polícia, de cadeia, de morte. Então, irmãs, às vezes tem coisa que não. O importante é que aquela pessoa é próspera, Deus vai dar novamente. Mas a pessoa que faz isso furta um bem ou faz algo horripilante, trapaceia, faz coisas, irmãs. No caso de Davi, afetou toda a descendência dele. Então, irmãs, essa responsabilidade de pecar, de perverter, de sair fora da presença de Deus, união com ímpios, com situações assim, como a irmã citou, o vídeo ficou muito longo, irmãs, porque eu preciso entregar aquilo que Deus vai me dando, né? Mas eu estou encerrando aqui esse vídeo já. Precisamos ter uma clareza que não é somente aquele pecado, não vai ficar só ali naquela pessoa, mas que tem o poder de afetar toda uma situação para frente. Amém, irmãs? Ficou muito longo esse vídeo, mas eu precisava falar, porque Deus vai me dando, eu creio que tem o endereço certo, e eu creio que tem o endereço certo, amém? Que o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa vida, que o Senhor guarde a nossa mente, que o Senhor nos ajude a nos manter firmes, irmãs, firmes. O cristão, ele é muito bombardeado por diversos setores da sociedade a não se manter firme. Você vai se manter firme, fiel ao Senhor, fiel na palavra. Seja firme, né? Você que é homem, que está aqui me assistindo, seja firme. Firme aonde, irmã Raquel? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos princípios divinos. Não negocie, seja firme. Firme, não seja dobre, não seja volúvel, mas seja firme com as virtudes sagradas, amém? Com a palavra. Deus abençoe, fica na paz.